Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, esta é a Tua palavra, Pai. Meu Deus, vem falar a cada coração, a cada um, meu Deus, dos que estão aqui dentro da Tua igreja, Pai. Aqueles, meu Deus, que de casa nos acompanham, que, meu Deus, a Tua palavra venha tocar em cada vida, em cada coração, transformar, Senhor, cada vida, Pai, para que, meu Deus, cada um compreenda, meu Deus, o grande tesouro que é o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, usa, Senhor, a minha vida como um instrumento, meu Deus, nas Tuas mãos, para falar, meu Deus, daquilo que o Senhor quer dizer à Tua igreja, Pai. Que sejam, meu Deus, as palavras do Teu Espírito na minha boca, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. O tema dessa mensagem é tesouro em vasos de barro. Repita assim comigo: tesouro em vasos de barro. E eu gosto sempre de me apegar ao texto, para a gente entender aquilo que a palavra diz. Às vezes, pessoas leem um texto para ter um pretexto, para pregar outra coisa. Mas nós precisamos nos apegar e entender aquilo que a palavra de Deus nos fala. E ali a palavra de Deus diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Aqui há um contraste entre um tesouro, que ele não é guardado num cofre, que ele não é colocado num banco, um tesouro que ele não é colocado num lugar de honra. E qualquer pessoa que tenha qualquer tesouro, que tenha algo que veja como valioso, ela vai guardar isso num lugar que seja de destaque, num lugar que seja importante. Eu colecionava moedas quando eu era adolescente, jovem, e um dia eu ganhei uma moeda com o ano do meu nascimento. Uma moeda simples, do ano do meu nascimento. E aquela moeda eu guardei ela, não junto com a outra, com as moedinhas que eu tinha de coleção, mas eu guardei ela num lugar que era especial. Era uma caixinha, eu pus essa moeda numa caixinha, tinha um algodãozinho ali, porque era uma moeda que foi fabricada no ano do meu nascimento. Parece uma coisa boba, não parece? Às vezes, para uma pessoa, um tesouro é uma pedra preciosa, uma barra de ouro, uma grande fortuna. Para outros, às vezes uma moedinha do ano do seu nascimento é um grande tesouro. Cada um tem o seu tesouro, mas quando nós temos algo que é valioso para nós, nós guardamos em um lugar importante. Mas aqui a palavra diz que esse tesouro, ele é guardado em vasos de barro, colocado em vasos de barro. E a gente não vê tesouro guardado em vasos de barro, a não ser que seja para deixar bem escondido, porque ninguém vai olhar para um vaso de barro e achar que ali tem alguma coisa valiosa. Não é assim, irmãos? Você olha para um vaso de barro, você fala assim: poxa, tem um tesouro guardado aqui. Não tem, irmãos, fica tranquilo.
Porque normalmente o tesouro vai estar em um lugar especial. Fala para quem está do seu lado: todo tesouro é guardado em lugar especial. Mas aqui a palavra de Deus diz que esse tesouro, ele é colocado em vasos de barro. E o vaso de barro é um lugar simples, é um lugar frágil, é um lugar que, se ele não tiver o tratamento adequado, ele pode se quebrar facilmente. E o tesouro é algo muito valioso que não pode ser depositado em qualquer lugar. Mas vamos ao texto, diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. E aqui o contraste, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Paulo está falando aqui que a excelência do poder de Deus estava sendo depositada em homens simples, em pessoas como nós. Ninguém ali era super-herói, tinha poderes, tinha algo extraordinário em suas vidas. Muito pelo contrário, eram pessoas simples de tudo. E o poder de Deus estava sendo passado através daquelas pessoas simples, depositado naquelas pessoas simples. E lá em 1 Coríntios, um pouquinho antes, abra sua Bíblia, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus pega o fraco para confundir o forte. Deus pega o doido para confundir o são. Deus pega as coisas humildes para confundir aquelas que são soberbas. Deus faz as coisas de uma forma que é na contramão do mundo. Porque o que se espera do mundo é que as pessoas fortes, elas recebam algo especial. Que as pessoas que cresceram, que se destacaram, nelas sim deva ser depositada uma confiança maior. É como na escolha da unção do rei Davi, quando ele foi para ser ungido. O pai, primeiro Jessé, o pai chamou os filhos que eram prontos para a batalha, os homens que eram guerreiros, mas nenhum daqueles ali era o escolhido, e sim Davi, que era um menino franzino, cheio de sardinha no rosto. A palavra descreve ele era ruivo com sardinhas no rosto, pequeno, moço novo, inexperiente de guerra. Mas Deus escolheu Davi, e toda a família ficou confundida. Falou: peraí, mas o profeta veio aqui para escolher, ungir o rei. Davi não tem porte de rei, Davi não tem cara de rei, Davi não é rei, é o menino que cuida das ovelhas. Então Deus, Ele faz da forma dEle. Mas por quê? Tem um porquê, está aqui na palavra: a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Alguém falar: eu sou santo, eu sou santo, santo, santo. Não, porque eu é que faço certo, os outros fazem errado. Só eu sou o certo. Esse é aquele que é confundido pelos mais simples. Você entende isso? Então nós precisamos compreender que o trabalhar de Deus é diferente do modo como a gente às vezes pensa, do modo às vezes como nós sonhamos. Mas olha só,
o versículo 31 diz assim, ainda em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, que a sua glória seja o Senhor. Onde você tem algum orgulho, algo para comemorar, seja no Senhor. Então, tudo aquilo que Deus faz, vai sempre na contramão. E Deus faz dessa forma para que quando a gente alcançar algo, a gente não ache, a gente não pense, não suba ao nosso coração, que aquilo que nós estamos conquistando é por mérito próprio. Mas sim porque Deus concedeu. Sim porque foi Deus quem deu. E quando nós colocamos isso no coração, que nada do que nós temos, nada daquilo que nós alcançamos, nós poderíamos ter alcançado, se não pela graça, se não fosse pela graça do Senhor, então nós chegamos a um nível de compreensão que realmente o tesouro de Deus é colocado no lugar mais improvável possível. Que a unção de Deus, a capacitação do Senhor, ela é despejada, derramada, onde ninguém espera. E nós precisamos observar algo, e para algumas pessoas da liderança, eu já falei isso algumas vezes, o Richard já me ouviu falando, a gente precisa observar nas igrejas, os improváveis. Sabe quem é improvável? Aquele que ninguém às vezes dá valor, que a pessoa entra, ela senta, ninguém cumprimenta ela, ninguém olha para ela fica lá de canto. Esses são os improváveis, os desprezados, aquilo que ninguém espera nada daquela pessoa. E eu falo sempre, eu vi ao longo de toda a minha vida cristã, os improváveis e os desprezados se destacando no futuro, aqueles a quem ninguém dá valor, aqueles a quem ninguém quer nada com eles, os improváveis e os desprezados, eles se tornam os chefes daqueles que achavam que eram alguma coisa. E a história se repete. Se você se lembrar lá da escola, de quando você estudava, você vai se lembrar dos valentões da sala de aula, você vai se lembrar das patricinhas, dos mauricinhos da sala de aula, e você vai perceber que aqueles se tornaram ninguém. Se tornaram ninguém. E quem foi que se destacou? Os improváveis, os desprezados. Esses cresceram, porque eles foram forjados. Eles se colocaram no lugar do vaso. Eles falaram assim: nada do que eu faço, nada do que eu consigo fazer, nada do que eu alcanço, eu consigo alcançar se for pelas minhas forças, se não o Senhor me dando a graça dEle para que eu possa alcançar todas as coisas. Observe. Fala para quem está do seu lado, observe. Nós somos esses vasos de barro. Somos nós. E dentro de nós tem um tesouro tão grande. O Espírito Santo de Deus habita em nós. É em nós que esse tesouro está depositado. Mas se a gente for se gloriar disso, que a gente se glorie em Deus, que a gente dê a glória que é dele, devida a ele. E eu ouvi há um tempo atrás umas pessoas conversando, e uma pessoa falava assim: quando eu for lá para o céu, eu quero procurar Adão, eu quero procurar Noé, Moisés, quero procurar Josué, quero conversar com eles,
e perguntar para eles como era no tempo deles, porque eles têm destacado na Bíblia grandes feitos, grandes proezas, homens de Deus que fizeram coisas grandiosas. Eu quero perguntar para Moisés como é que foi ver o mar se abrindo na frente dele. E aí, a outra pessoa falou assim: sabe, quando a gente chegar lá no céu, na eternidade, Moisés, Elias, Josué, todos esses homens, Gideão, Davi, eles vão procurar a gente e vão perguntar para a gente assim: eu quero saber como é ter o próprio Deus dentro de você, porque nós não podemos ter isso, nós não tivemos essa oportunidade, nós não sabemos como é isso. Nós carregamos um tesouro dentro de nós, inestimável, e às vezes nós não entendemos o quão valioso é. Elias, ele era homem como nós somos, sujeito às mesmas falhas que nós, sujeito aos mesmos erros que nós, para você entender do que você é capaz no Senhor. E Elias orou, e a oração de Elias foi atendida, e não choveu por 3 anos e meio. Depois Elias orou novamente, e Deus ouviu a oração de Elias, e choveu. E Elias não tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele, e era homem sujeito a todas as falhas, como nós somos, como todos nós somos, pecadores, falhos, mesmo limitado, como nós somos limitados. Orou e Deus atendeu. Então nós podemos orar e crer que Deus vai atender as nossas orações. Nós podemos clamar e crer que Deus vai atender. Mas lá no versículo 8 e 9 de 2 Coríntios, onde a gente estava no começo, no capítulo 4, 2 Coríntios 4, 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Você vê que Paulo ele apresenta: olha, eu estou tribulado, passo por problemas. Os problemas, eles são inerentes a nós, eles afligem a nossa vida, mas o tesouro, a glória de Deus que habita em nós, não nos permite ficar angustiados. Nós podemos estar derrubados, mas a glória de Deus, a unção, a graça de Jesus que habita em nós, não nos permite ficar prostrados. Os problemas nos afligem, mas quando nós sabemos o valor que nós carregamos, a gente não sofre o dano. Passar por problemas, todos nós passamos, mas nós não sofremos o dano. Tem uma história, e é uma história real, de uma comunidade que ela sofreu um grande incêndio, e a maioria das casas daquela comunidade se queimou, e as pessoas perderam muitas coisas. A gente não passa por essas questões aqui no Brasil, é muito raro, mas fora do Brasil isso é comum. As casas são construídas de madeira lá fora, e aquele incêndio lambeu tudo que tinha lá, e as pessoas perderam muito dos seus bens. E aí se comentava entre os irmãos dali, o que o pastor
ia pregar para eles no próximo culto. E quando chegaram na porta da igreja, estava o pastor com um vaso de barro na porta. Estava na mão dele o vaso. Cumprimentou todo mundo e pegou a palavra. E quando ele pega a palavra, ele fala: irmãos, todos nós aqui passamos por uma grande dificuldade. Veio um incêndio muito grande e prejudicou muitas famílias, e a minha casa foi completamente queimada. A única coisa na minha casa que sobrou dentro da minha casa foi esse vaso que ficou inteiro. E todo mundo olhou para ele assustado, porque cada um tinha perdido um pouco, mas aquele pastor tinha perdido tudo. E ele falou assim: eu trouxe esse vaso para você entender, para vocês entenderem, que esse vaso, ele suportou o incêndio, porque antes desse grande incêndio ele já havia passado pelo fogo. Ele já havia sido queimado. Ele já estava preparado para as dificuldades. Ele já estava pronto para as intempéries. E o Senhor, Ele nos prova como vasos no fogo. E não é o fogo da condenação, o fogo do inferno. É nas lutas do dia a dia que nós vamos sendo forjados pelo Senhor. Nós vamos sendo moldados por Deus. E o fogo, ele serve para endurecer o barro. Serve para que o barro do vaso fique pronto para receber algo de valor. E o Senhor está forjando a cada um de nós, a cada dia, para que nós possamos receber o melhor do que Deus tem para nós. Às vezes o barro está cru ainda, e se entrar alguma coisa no vaso, ele vai se estourar todinho, ele não vai suportar. E Deus nos prepara, Deus cuida de nós a cada dia, e às vezes nós não entendemos o processo, nós não compreendemos o trabalhar de Deus, e a gente acha que, às vezes, uma pequena dificuldade que a gente passa, é a maior dor do mundo. A gente faz até drama. Ó céus, ó vida, o que eu fiz para merecer isso? E Deus está só trabalhando na sua vida para você se preparar para receber o melhor do que Ele está reservando para você. Fala para quem está do seu lado: você está sendo preparado. O Senhor está te preparando para você receber um grande tesouro. E eu não estou falando de dinheiro, de algo corruptível desse mundo, apesar que Deus também dá todas essas coisas, mas eu estou falando de algo do céu, espiritual, para crescimento da sua vida, para aumento do seu potencial, para você se destacar, mesmo sendo talvez um improvável, mesmo talvez sendo um desprezado. O Senhor é que te levanta, é o Senhor que te exalta. Talvez na sua vida você tenha passado por lutas, por dificuldades, por batalhas que você não entendeu, por humilhações. E tem um texto que fala: os humilhados serão o quê? Olha, não fui só eu que vi esse negócio. Os humilhados serão exaltados, os desprezados, aqueles que são deixados de lado, aqueles que são ignorados, eles estão sendo forjados. Talvez você se sinta que alguém esqueceu de você em algum momento. Saiba que se você está firme com o Senhor, Ele está trabalhando na sua vida. Houve momentos na nossa vida, na vida minha e da pastora, que a gente não entendia por que estava vindo tanta perseguição. E um dia Deus falou: isso daí é pouco? O
que está vindo sobre você, vocês estão se afogando num copo d'água. Eu falei, Deus, vai vir pior? Como é que a gente vai aguentar? Ele falou, eu estou te preparando, para quando vierem as batalhas maiores, vocês estarem preparados para enfrentar. O Senhor está te preparando, o Senhor está te moldando, para que você cresça a cada dia, para que você se torne mais forte a cada dia, para que você seja capaz de carregar o maior tesouro da sua vida. Fala para quem está do seu lado, se prepare, porque o melhor de Deus já está a caminho.